A notícia não poderia ser mais alvissareira. A taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo recuou para 12,6% em julho, segundo pesquisa da Fundação SEAD e Diese. Na série histórica, é a menor para um mês de julho desde 1992. Mesmo assim, ainda há mais de 1.300.000 desempregados na região metropolitana. Com todo esse exército de mão de obra de reserva e notícias não tão boas que são sopradas da economia mundial, como preservar o emprego ou conquistar um lugar ao sol para os que estão parando agora. Como gerenciar sua carreira é o tema deste AL Debate. Nossos convidados são Ana Zaharov, coach, consultora, pedagoga, com mais de 20 anos de experiência em grandes empresas. E José Luiz Romero Balbetta, diretor de RH da Central de Concursos. Muito obrigado pela presença de vocês. Ana, vamos explicar essa expressão coach para quem não conhece, vamos falar um pouco desta profissão, inclusive. Quem fala coach lembra o Filipão lá no Chelsea. Né? Vamos falar um pouco de como é o seu trabalho, antes de mais nada. Bem, então explicando o termo, né, é um termo realmente vindo, né, do exterior. Sim. E ele foi roubado mesmo do esporte, Jorge. Foi do esporte mesmo? Foi. E qual é a similaridade? Então, o coach é aquele treinador que ele vai além da sua função de treinar. Ele está muito junto, sim, ele está muito próximo. Então, o coach é aquele treinador, tanto individual como de um grupo, mas que ele tem uma relação muito mais estreita, sim, e focada num resultado específico. Então, sim, foi roubado e nas corporações a gente está usando esse termo. Né? Eu fui buscar na internet a pesquisa da palavra em si, diz que vem da língua inglesa, emprestada do francês coche, que é carruagem fechada, isso, né? Isso. E que veio mais remotamente do húngaro, cox, que era onde eram feitas essas carruagens. Na verdade, o que se queria era a velocidade, não é isso? Ou seja, um professor particular para rapidamente dar, digamos, os toques, as dicas, os macetes daquela função, daquela profissão, é isso? É isso mesmo, é algo particular e sob medida. Sim. Então, nenhum treinamento é igual ao outro, porque o momento da pessoa é diferente, o perfil, as demandas que ela tem, os valores, enfim. Então é um treinamento, acho que essa definição que você fez é bem específica mesmo, é isso. Bom, mesmo. Por falar em treinamento, eu tenho que perguntar, José Luiz, muito bem-vindo ao nosso estúdio. A questão do treinamento faz toda a diferença hoje em dia. Eu digo, abrimos o programa falando de boas notícias. Menor nível de desemprego na região metropolitana desde 1992 para um mês de julho. Por outro lado, tem tanta gente ainda desempregada, 1.300.000 pessoas, muitos à margem do emprego formal há muito tempo. Quer dizer, como é que você vê esta questão do preparo, da exigência que se tem de um melhor profissional quando tem tanta gente ainda desempregada? A falta de conhecimento, a falta de aprimoramento profissional, muitas vezes a falta de interesse das pessoas, com menos espírito empreendedor. Eu falo que o conhecimento é o fator essencial. E quem não se conhece ninguém no mundo, de alguém que tem estudado cada vez mais e aprendido cada vez menos. Então, as pessoas devem priorizar suas prioridades. Sim. Trabalhar com planejamento, traçando metas para alcançar objetivos, com comprometimento. Sim. Ele vai realizar seus sonhos, desde que ele pense grande, dando um passo de cada vez. A atualização curricular, aprimoramento profissional, conhecimento, é o diferencial entre um profissional bom e um profissional que está tentando um lugar difícil dentro do mercado bem competitivo, onde que prevalece realmente é a escolaridade, o conhecimento prático e a empatia, mais da que simpatia com a empresa, ele se sentir dentro daquela repartição pública ou privada como um bom profissional, eficiente e eficaz para suas atribuições profissionais. Vou até provocar aqui, José Luiz, quando você fala de conhecimento, conhecimento técnico, conhecimento universal, ou ter conhecimento, digo, jogo de palavras, ser conhecido, ser apresentado ao mercado. Ele tem que usar seu network, né? Fazer seu marketing de relacionamento, não? Então, a rigor, via de regras, as pessoas não sabem procurar emprego. Não faz parte do cotidiano dele, da rotina dele. Via de regras também, a maioria das pessoas só procura emprego quando ficam fora do mercado.
Por 3 motivos. Eu costumo dizer que o melhor momento para se procurar emprego é estando no auge da sua carreira profissional. Até psicologicamente é recomendável buscar emprego estando empregado que estando fora do mercado. Basicamente não procura emprego por 3 motivos estando empregado. Um, porque ele acha, o tal do achismo, Sim. que crise, recessão e desemprego acontece unicamente com os outros. Eu estou empregado. E eu pergunto, e perguntando não paga imposto. É impossível, repentinamente, você ficar desempregado amanhã pela manhã? Não. Então, na dúvida, saiga na Preserve o frente seu emprego. para não correr atrás depois. Sim. O motivo que leva a pessoa a não procurar emprego estando empregado, até naturalmente do ser humano, é a acomodação. É o certo receio de acomodação e medo do desconhecido. Medo de enfrentar uma nova situação, uma nova circunstância. Sim. Não se subestime, não tenha medo, faça acontecer, com planejamento e com responsabilidade. E outro motivo que leva as pessoas a não procurarem emprego estando empregados é também porque ele acha que é antiético, está ali atraindo a sua os empresa, princípios da liderança da sua empresa, a história da empresa. Só que engraçado, na hora do corte, você é lindo, ótimo, maravilhoso, e vira um príncipe desempregado na hora da necessidade de uma demissão, sem um preparo emocional psicológico. Então, acho que o que é bom, sem falsa modéstia, tem que estar em evidência, tem que se mostrar ao mercado. E não subestimar a sua capacidade. Então, se comparar com o bom, fazendo acontecer. Sim. Ana, a sua visão sobre isso que foi dito aqui pelo Zé Luiz, explora essa questão do conhecimento. Todo mundo busca hoje o melhor, mais treinamento. Tem uma geração inteira aí que está buscando mais conhecimento, não é? Sim, a geração dos mais jovens, né, que hoje no mundo corporativo a gente tem até teorias, né, para trabalhar isso, que é a geração Y. Geração Y, explica essa geração. Então, são esses jovens que estão entrando no mercado, que se formaram há 5, 6 anos, que nasceram mais ou menos na década de 80, 80 e pouco, né? O que acontece? Eles têm essa sede de conhecer e de aprender e são movidos a desafio. Então, o que está acontecendo é que, assim, aquela geração com mais de 40, que são os gestores desses jovens, que são os baby boomers, né? Baby boomers. Eles estão tendo dificuldade de motivar e reter esses talentos. Então, o que acontece? O ritmo está meio descompassado. Então, o jovem quer conhecer, quer aprender, quer subir rápido. Eles têm uma pressa, né? Que, por um lado, é uma coisa interessante, né? Eu acho que cada momento não é nem melhor nem pior, ele é diferente. Mas, às vezes, eles atropelam um pouco. E o gestor, não estando preparado para lidar com isso, acaba ou perdendo o talento, ou desmotivando, ou não tendo daquele talento todo o resultado que poderia ter. Todo o potencial que ele podia... Exatamente. Sim. Então... E há como conciliar os interesses? Quer dizer, eu acho que o pêndulo aí passa, né, pelo ideal, né? E chega aos extremos, quer dizer, não perder esse talento, mas também não privá-lo, né, de exercer e de potencializar. O que traria um equilíbrio, Jorge, é a melhor preparação das nossas lideranças, dos nossos gestores, né? O que acontece dentro da organização? As pessoas que têm que começam a dar um bom resultado, um bom conhecimento técnico, ou até um bom perfil comportamental, de repente, assim, ou a empresa não tem um plano de carreira para oferecer um salário maior, uma remuneração diferenciada, promove, né? Achando que ele então, já está dando esse resultado, então eu vou colocá-lo numa posição de liderança que eu vou ter mais. E é aí que, na grande maioria das vezes, a gente fica com um gap grande. Por quê? Essa pessoa não foi preparada para lidar com gente, para motivar pessoas, para fazer as pessoas quererem fazer. E numa equipe você vai ter pessoas de vários perfis. Você tem esse jovem aceleradíssimo. Afoito, né? querendo chegar logo no topo, não é? Exatamente, Jorge, eles são afoitos, né? Você tem, às vezes, o gestor tem pessoas abaixo dele que são mais velhas do que ele e que estão, mais ou menos como o Zé Luiz falou, aquelas pessoas que estão incomodadas ou que têm muito medo e que preferem se submeter e fica ali. Ou seja, o gestor, ele precisa de ser preparado para lidar com esses diferentes perfis de forma que ele consiga motivar, manter, reter essas pessoas
e fazer com que esses talentos de cada um, que sejam diferentes, sejam transformados em resultado para o negócio. Sim. Então, eu vejo assim que o equilíbrio está no treinamento, na preparação mesmo, na preparação principalmente no lado comportamental. Porque aquilo que o Zé Luiz também estava falando, que a gente já conversou um pouco, o conhecimento hoje está à disposição, né, de N formas. Você entra na internet, você, né, com um clique, você conhece tudo sobre um assunto no mundo inteiro. E com várias Pois é. opiniões, com Pois vários é. pontos de vista. Né? Exatamente. Mas de que vale, Zé Luiz, o conhecimento sem a experiência, que é a sabedoria? É verdade. Essa que faz toda a diferença, não é? É verdade. Eu já vi assim, pessoas desempregadas, que deve estar dentro dessa estatística que você levantou. Sim. 1.300.000 pessoas na grande São Paulo. E assim, já chegou, às vezes, o pai, os pais me consultar. Então fez um bom colégio, estudou no exterior, não consegue emprego, né? Por que não consegue? Tem uma dificuldade no perfil comportamental. Então não foi devidamente preparado para essa busca, né? Para essa colocação. Porque não basta você ter o conhecimento, você tem que estar acompanhando, você tem que ter esse comprometimento, você tem que ter essa vontade, você tem que sair da zona de conforto. Então, fazer um bom colégio, é ótimo, não estou dizendo que não, é muito bom, mas tem que ter algo além disso. Não faz resultado. Só isso não resolve. Agora, o que é procurar emprego? A rigor, é vendas, é marketing. Vender. Não adianta assim, somente né? o candidato se achar que é bom e não saber convencer, explorar isso em falsa modéstia, para quem carece de um bom profissional dentro daquele organograma. A mesma dificuldade que tem o empregador de encontrar o ilustre desconhecido, o profissional em busca de um emprego tem dificuldade de encontrar o empregador. É isso mesmo. E negócio bom é bom quando é bom para os dois lados. É uma avenida de mão dupla, é bilateral. Sim. Quando a pessoa vai procurar um emprego, geralmente ele crê, historicamente, que ele tem que ser selecionado. E depende do sim ou não do selecionador. Eu falei, por que você não pode fazer um levantamento de empresas com mais serenidade? Por que você não pode escolher o seu novo empregador? O que você tem que observar, por exemplo, numa empresa, para você dizer, esta é a empresa que eu quero trabalhar? Basicamente, 3 coisas. Primeiro, um bom ambiente de trabalho. Você vai se relacionar com gente que cuida de gente mais tempo que com seres queridos, filhos, Sim. esposas, pessoas queridas. Uma boa parcela do seu certeza. tempo. Um bom ambiente de trabalho é fundamental, principalmente de relacionamento interpessoal. Concomitantemente, uma empresa que forneça e ofereça recursos tecnológicos para você poder desenvolver com eficiência e eficácia as suas funções. Que te dê apoio logístico, que te dê retaguarda, até porque uma andorinha só não faz verão. E uma empresa que estimule, que incentive no aprendizagem dos seus funcionários, que ofereça plano de carreira. Mesmo assim, tanto na carreira pública, como na iniciativa privada, como no negócio próprio, na hora de organizar e dirigir seu próprio negócio, tem que ser observador radicalmente de uma coisa. Necessidade e felicidade têm que andar juntas. Sobre isso, vamos falar no próximo bloco. Vamos Aliás, falar o que no vem a próximo ser um bom emprego, uma boa empresa para se trabalhar. Próximo bloco do AL Debate, que volta em instantes. A AL Debate está de volta e o assunto de hoje, como gerenciar a sua carreira profissional. No bloco anterior falamos do bom emprego, das boas empresas para se trabalhar, mas a Ana me chamou a atenção aqui no intervalo da questão da autoestima. As pessoas não se valorizam, fica difícil procurar um emprego quando ele não reconhece seu próprio potencial, é isso, Ana? A autoestima, a baixa autoestima, né, é uma coisa assim que as pessoas não se dão conta de que, inclusive, no perfil do brasileiro, a gente tem até uma tendência mais acentuada, né? Eu diria que em algumas culturas, nas culturas mais orientais, isso não é tão acentuado. Mas, essencialmente, por quê? Porque o brasileiro, a nossa cultura, a educação, nos leva a focar no negativo. Então, se a gente for ver desde, né, de criança,
quando o pai ou a mãe chama, preciso falar com você, e quando ele para falar, é para falar alguma coisa que ele fez de errado. Quando o professor chama alguém em particular, é porque fez alguma coisa de errado. Quando o chefe fala, preciso falar com você, então, todo mundo fala assim, nossa, o que eu fiz de errado? E as pessoas vão acostumando a olhar aquilo que ela fez de errado. E aí acaba virando um ciclo vicioso, né, Jorge? Porque fica assim, eu olho o que eu não tenho ainda, aquilo que eu fiz de errado, e aí eu não consigo olhar a competência que eu tenho, aquilo que eu já consegui, tanto que assim, um dos exercícios que eu uso no coaching, independente da idade, da posição, se ele já é diretor, se ele está em início de carreira, é um exercício que eu chamo de porta-joias. Porta-joias. Ele vai lembrar desde da mais tenra idade que ele consiga, né, ter na memória, que sucessos ele fez e qual era a qualidade que fez ele chegar naquilo. Seja um concurso que ele ganhou, uma nota maior que ele tirou, enfim, qualquer coisa que ele tenha feito, ele vai anotar. E com aquilo, eu falo que eles vão colocar no porta-joias, porque são as joias que a gente tem, são as nossas qualidades, mas a gente esquece de olhar para elas. Então, eu materializo... São as nossas boas experiências, inclusive, exatamente, né? Porque, em geral, o que fica é o trauma. Não, e aí, isso marca. Tem cliente que chega e fala assim, mas é que eu não tenho ousadia, eu não sou uma pessoa ousada, peraí. Eu não sou é uma coisa, eu não estou é outra. Então vamos ver se algum dia você foi e a gente começa a levantar e a gente vai identificando. Então é assim, é uma surpresa tão agradável para quem está se olhando, mas porque dá aquele momento para olhar a qualidade. Sim. E a gente também tem um hábito assim de não aproveitar o erro para aprender. Então o erro na cabeça, né, de todo mundo, assim, ele gera punição. Não, porque ele vai gerar punição, ou de N formas, né? Então, se você não fez muito bem determinada coisa, não te chamam mais, pode ser uma punição no sentido de uma rejeição, de não trazer você para participar, ou até outros tipos de punição. Sim. E aí, o que acontece? Quando as pessoas erram dentro da organização, é melhor esconder o erro. Então, quando a gente falou, né, no primeiro bloco da questão da preparação do gestor, uma das coisas que muda, mas muda muito a dinâmica das pessoas e a satisfação é quando o gestor tem tolerância ao erro, tolerância no sentido assim de... reconhecer limitações. Reconhecer limitações e aproveitar para o aprendizado, não para punir. Sim. Porque aí fica muito mais fácil, então, das pessoas falarem, olha, eu fiz isso errado, vamos pensar junto qual é a solução? Não, mas se o erro é olhado como algo que é ruim e eu posso ser punido, então eu vou esconder. E esse erro só vai se multiplicar, né? Sim. Porque tudo é um processo dentro da organização. Então eu deixei de fazer algo corretamente que vai impactar na próxima etapa do processo e assim vai, né? Então, e aí como é que a gente trabalha a autoestima? É focando o lado positivo e vendo assim que o erro faz parte da vida. Sim. Né? Não faz parte a gente fazer o mesmo erro várias vezes sem aproveitá-lo para aprender e fazer salto diferente. De qualidade. Exatamente. E se errar é humano, acertar também é humano. Também exatamente. É humano, né, Zé Luiz? Aí sabe uma pergunta, só assim para fechar, que eu costumo fazer? Eu falo assim, quantas vezes você foi chamado para uma reunião para analisar um erro que aconteceu? As pessoas, várias tal. Quantas vezes você foi chamado para uma reunião para analisar o sucesso de uma pessoa, de uma equipe, para analisar e ver o que a gente pode aprender com isso, como é que pode multiplicar? Quase nenhuma. Né? Zé Luiz, sobre isso, sobre a formação desse bom empregado, a gente estava falando de bons empregos. Aliás, o que é um bom emprego nos dias de hoje? Emprego no setor público, no setor privado, iniciativa privada, ou o empreendedorismo? O que é um bom emprego? O que não é bom é você ficar fora do mercado. Porque desemprego mata, desemprego desnorteia qualquer racional radical. E cabeça desocupada, oficina do diabo. Exato. Tá? O sol nasce para todos. E dentro dessa guerra da sobrevivência, que não é nascido para matar, é nascido para não morrer, você tem 3 alternativas de emprego. O convencional, que é a iniciativa privada, o novo, que está em alta, que é a carreira pública, nas esferas municipais, estaduais e federal, e também como organizar e dirigir um negócio próprio.
Com relação à carreira pública, mais que um emprego estável, mais que um emprego definitivo, é um projeto de vida, Sim. a médio e longo prazo. Sim. Não resolve o problema das pessoas a curto prazo. Mas antes de você optar por uma carreira pública, ou setor privado, ou negócio próprio, enfatizo que necessidade e felicidade têm que andar juntos. Não adianta você procurar um emprego de forma egoísta, porque paga bem e tem estabilidade. Se você não for feliz, vira pão amanhecido, vira rotina, não dá lugar à criatividade. E vice-versa. Não adianta ser feliz e não receber pelos seus méritos, pelas suas responsabilidades profissionais. Posso fazer um óbice apenas, mas muita gente não vai atrás do emprego, porque o emprego hoje traz outros benefícios. A pessoa fala, o meu trabalho é horrível, mas eu ganho muito bem e o ganhar bem me possibilita ter as coisas que eu quero, e numa sociedade que valoriza muito o ter e muito menos o ser, ou seja, o bom emprego não é esse que paga bem? As pessoas precisam, acima de tudo, de uma qualidade de vida superior. Rótulo, título, cargo, salário passam em segundo plano. Ele não pode ficar desempregado. Tem uma repórter recentemente que me fez uma pergunta direta e eu respondi. Qual que era a minha maior preocupação? E eu falei, ficar velho e pobre, porque com o futuro não se brinca. A pessoa tem que fazer planejamento de vida, tem que saber priorizar sua prioridade, traçar metas para alcançar objetivos com comprometimento, porque ele faz isso na prática para o setor privado ou setor público, na hora de vestir a camisa da repartição ou do segmento que ele atua. Sim, sim. Então ele tem que ser um bom administrador do seu próprio país. As pessoas, via de regra, Ana, não tem um plano B, não tem um plano C. Ele vai naquela linha, chega uma hora que ele tem que parar para pensar, um convite à reflexão. Por que eu estou fora do mercado? Se o bom tem que estar dentro do mercado. Sim. Será que estou explorando bem meu marketing pessoal e profissional na busca de um novo emprego? Estou chegando até quem precisa efetivamente de mim? Então, o que é um bom emprego? Aquilo que anda junto. Não importa a localização geográfica, não importa o porte pelo salário e número de funcionários. Importa você ter um bom ambiente de trabalho, que te dê perspectiva e que você seja feliz, porque você vai ter também a sua remuneração conquistada que vem no bolso. E o reconhecimento. Que é a motivação que tem o reconhecimento pelas suas atribuições. Ana, eu preciso perguntar também, até porque fui provocado aqui quando o Zé Luiz falou da felicidade. Será que as pessoas buscam a felicidade no trabalho? Isso é o diferencial de algumas empresas, além do salário, dos benefícios, também é felicidade? Eu digo isso porque, buscando o nome trabalho, ele era muito associado no passado lá à punição mesmo, o tripalium, né? Apanhar, o trabalho estava associado à escravidão, ao sofrimento, né? Diferentemente dos hobbies, das artes, né? Do pensar livre, o trabalho era uma coisa pesada. Quer dizer, hoje dá para vislumbrar o trabalho e a felicidade de mãos dadas? Com certeza absoluta. Quando a gente fala em motivação, né, isso que o Zé Luiz estava falando é muito verdade mesmo. Se a gente pensar qual é a motivação, né, o que motiva a pessoa no trabalho, então a gente poderia dizer que tem 3 grandes fontes de motivação. Primeiro, a própria pessoa, com os seus valores, as suas crenças, os seus objetivos, né, a curto, médio e longo prazo, porque de repente aquela empresa é bom para uma pessoa, mas não é para outra, dependendo da missão que ela se colocou na vida. A segunda grande fonte é a empresa, oferecendo então um bom ambiente, uma mesa confortável, uma cadeira, colegas interessantes, uma equipe. Eu diria assim, um ambiente, né, agradável, então benefícios, salário, tal, isso é da empresa. E a terceira grande fonte é o gestor. Então, como é que ele motiva? É com o feedback, dando desafios, sendo compatível com as necessidades, entendendo a necessidade. Então, tem pessoas que precisam o quê? De mais orientação, elas se sentem bem assim, elas gostam, né, do gestor mais por perto. E tem pessoas que se incomodam com isso, que produzem menos, que elas precisam de mais distância. Isso, na medida em que o gestor entende isso, ele vai motivar mais aquelas pessoas. Então, acho que assim, tem as 3 grandes fontes e tem um dado assim, muito curioso, né, que vai de encontro com o que o Zé Luiz falou. Eu implantei qualidade total
Foi o primeiro programa na Pirelli que eu trabalhei 11 anos e depois numa outra empresa de alimentos que eu também trabalhei. E aí, muito ao contrário do que se imagina, que as pessoas que têm um salário menor... São menos felizes do que... Não, elas querem como reconhecimento o dinheiro. Então, quando se implanta o programa de qualidade total, né, qual é a preocupação da empresa? Como é que eu vou reconhecer as melhorias? Porque as melhorias são, assim, infindáveis. É maravilhoso, Sim. É aquela sabedoria interna. Quando existe esse programa, né? Interno, é. Quando você dá o espaço, as pessoas trazem soluções... independentemente de grau de formação, quer dizer, ela conhece, ela dá uma sugestão que elimina retrabalho, ganha-se muito dinheiro e tal. E a empresa assim, mas e como é que eu reconheço isso? Então, já foi pensado de muitas formas. Nenhuma empresa chegou a um prêmio que satisfazesse plenamente. Sim. E aí, nas pesquisas, a gente foi ver o que realmente deixava aquela pessoa satisfeita. Sim. O salário não é, o prêmio em dinheiro não era a maior satisfação. A maior satisfação é assim, poxa, eu fiz o projeto e não colocaram em prática. Sim. Quer dizer, algo que eu sei que vai melhorar. Por falar em projeto, enquanto conversávamos aqui, aliás, enquanto você fazia a sua exposição, eu apresentei a capa do seu mais recente livro, Caminhos para a Transformação da Carreira e da Vida Pessoal, Coaching. Eu queria, inclusive, que você falasse um pouco do que se encontra nessa obra, porque o Zé Luiz falou em projeto de vida. As pessoas estudam, se preparam, se qualificam, mas não fazem projetos de vida? O brasileiro, principalmente, não tem muito esse hábito de planejamento, de forma geral, né? Tá. E as pessoas não têm muito esse hábito de planejar, não. Ou acha que as coisas vêm associadas? Eu vou estudar logo, eu vou melhorar de vida, vou melhorar de salário, um bom emprego vai chegar até mim. Exatamente. As pessoas não param para... É como se fosse assim, eu não vou perder tempo de ficar planejando, eu tenho que ir fazendo, né? E é claro que quando se planeja, desde uma reunião que você vai fazer com uma pessoa ou com 500... o resultado é muito melhor, é muito mais gratificante, porque a preparação, o planejamento é o tempo que você investe para ganhar lá na frente. Se você pensar de imediato, poxa, mas eu vou ter que parar agora, né? Então, como a dinâmica hoje das pessoas, das corporações é rápida, então as pessoas acham que é perder tempo. Não, é ganhar, porque você ganha... o tempo lá na frente, você ganha em qualidade, você vai ganhar em não ter retrabalho, Sim. Você ganha em qualidade de vida, porque você não está com o tempo depois te pressionando, né? Sim. Então, o planejamento é algo que as pessoas não têm o hábito de fazer e que ajuda muito, muito mesmo. Zé Luiz, sobre planejamento de carreira, planejamento de vida, como diz a Ana no livro, né? Quando se fala na transformação da carreira e da vida. As pessoas não têm essa escolha de fazer uma opção a longo prazo? Você falou longo prazo. O que seria um longo prazo aí em termos profissionais? Bom, eu vou falar pela carreira pública. Tá. Em média, um candidato, uma candidata, pela regra, ele pode demorar de 6 meses até 1 ano e meio para passar no concurso público de nível médio, com salário inicial de R$ 2.500 por mês. Pela regra, um candidato de nível superior, faculdade, pode levar de 3 a 4 anos para passar no concurso público na área fiscal e tributária, com salário inicial de R$ 12.000. Ele enxerga a relação custo-benefício. O que é pouco, o que é muito. Então, ele dá prioridade à sua prioridade. Me perguntaram esses dias, você recomendaria alguém que esteja bem empregado ou empregado no setor privado ou negócio próprio, a largar dessa atividade para somente se dedicar à carreira pública, estudar só para passar no concurso público? Eu falei, não. Por que não? Porque, primeiro, via de regras, as pessoas não passam no primeiro, segundo ou terceiro concurso. Via de regra, não passa. Segundo, por essa estatística real, de regra, as pessoas vão ter uma frustração muito pessoal, muito grande. Sim. Porque ele vai falar assim, bom, larguei tudo para passar no concurso. Então, não dá para conciliar emprego, família e filhos. Não precisa você, para estudar para um concurso público, perder o emprego, largar a família e vender os filhos.
É só você trabalhar com planejamento e não com palpite, com chutômetro, com benevolência ou somente com boa vontade. E saber mais, que do céu só vem raio e cocô de passarinho. As pessoas têm que se movimentar, têm que se mostrar, têm que fazer acontecer. Mas, Luiz, você mesmo falou que a maioria das pessoas leva um tempo para alcançar o objetivo que é passar no concurso público. Do outro lado também tem gente que é concurseiro, que passa em tudo aí, escolhe as melhores carreiras. Por que desse interesse todo aí pelas carreiras do serviço público? Algumas empresas estão aumentando o número de vagas e como há uma exigência maior do lado da iniciativa privada, as pessoas tendem a ir para o serviço público ou não? Olha, segundo o IBGE, hoje tem no Brasil mais de 9 milhões e meio de brasileiros, funcionários públicos em todo o território nacional nas três esferas. 9 milhões e meio? Isso, de funcionários públicos em todas as três esferas. O que não é muito em termos mundiais. Em termos mundiais não é. Não vão pensar em casa que existe o aparelhamento, que está todo mundo empregado no serviço público. Para uma população de 192 milhões de habitantes, 10 milhões de funcionários públicos não é. Importante para concluir as informações. O que mais atrai as pessoas na busca do emprego público é a estabilidade e a segurança que ele tem quando o concurso define ser estatutário, não CLT. Mesmo para CLT, mesmo para cadastro terceiro de vagas, por exemplo, hoje você tem centenas de milhares de pessoas se preparando ou pagando uma taxa de inscrição para um determinado concurso. Qualquer concurso público, por exemplo, a Caixa Federal Econômica, Banco do Brasil, setor financeiro, ele não abre vagas explicitamente no edital. Ele abre cadastro terceiro de vagas, que assim que for necessitando gente que cuide de gente, vão chamando aqueles aprovados em concurso público. E tem muita gente procurando, inclusive, para cadastro vagas. Com relação à vocação, para alguma carreira de segurança, por exemplo, soldado da Polícia Militar, tanto masculino como feminino, 100% de uma turma, ele vai porque ele é um sonho de criança a ser realizado agora, com 18 anos, 20 anos, 25 anos de idade. Ele tem uma empatia tão grande por isso, que ele vai ser feliz mesmo com uma remuneração não tão atrativa. Sim. Independente de estatística de desemprego ou não desemprego. Ele já tem aquela ideia em mente de quando era criança. Agora, em segundo lugar, a lei de estabilidade, da segurança, são os bons salários. Você vê que enquanto a iniciativa privada achatou seus salários nos últimos 7 anos, a carreira pública tem mantido e também aumentado em alguns setores. Então, um bom salário inicial de carreira é um grande atrativo. E também a forma democrática de seleção. Na teoria e na prática, não há nenhum tipo de preconceito na hora da democratização dessa seleção. Sim. Então, você vê dimensão de sexo, raça, cor, idade, religião, sim, classe social. Você vê que de 5% a 20% das vagas para concurso público são destinadas obrigatoriamente, está na lei, para portadores de necessidades especiais. Então, não importa se você vem de escola pública, de escola particular, não importa como que você veio até aqui, é importante que tenha uma escolaridade mínima, 18 anos mínimo de idade para o dia da posse, e 69 anos, no máximo 70, que é a aposentadoria compulsória, que a maioria da idade existia no concurso público. E o que prevalece é o conhecimento do candidato. São provas tipo teste, exercício de múltipla escolha como regra. Sim. Via de regra não tem entrevista, dinâmica de grupo, psicotécnico, para a maioria dos concursos. Exceto na área de segurança, obviamente, é uma outra área. Mas a maioria não. Só depende do conhecimento do candidato. Os desafios do primeiro emprego. No próximo bloco do Aéreo Debate, que volta em instantes. A L Debate está de volta. O assunto de hoje é como gerenciar a sua carreira profissional. E eu pergunto a Ana, sobre o primeiro emprego. A pergunta que eu tinha colocado no bloco anterior. Como fica esse jovem que está se qualificando, essa geração Y, né? Se qualificando para trabalhar e vendo todas essas perspectivas que foram colocadas aqui. Possibilidade de crescimento, o serviço público, inclusive, concursos. Como fazer as suas escolhas? O que a gente percebe, Jorge, é que assim, o jovem, na hora que ele faz opção de qual curso, qual formação ele quer ter, ele não tem muita informação, ele não tem certeza. Então, muitas vezes ele faz aquele curso porque a família fez antes, então ele é engenheiro porque o pai é engenheiro, é médico porque o tio é médico, ou advogado, enfim.
E quando ele chega, está próximo, a orientação que eu dou sempre, no mínimo ele tem que fazer 1 ano de estágio para ele poder conhecer mais de perto, porque às vezes ele terminou o curso dele e nunca trabalhou. Aí fica difícil de arrumar emprego, porque aí fica assim, mas a empresa pede experiência e como que eu vou ter experiência se eu nunca trabalhei? Então fica aquela controvérsia, né? Mas o jovem, o estudante pode ter experiência porque estágio é uma posição muito mais fácil dele conseguir. As empresas têm com maior facilidade porque ela não tem o compromisso de efetivação. Sim, de efetivação. E a experiência Mas que ele muitas precisa. efetivam? Tem empresa que efetiva 100% dos seus estagiários? 100% eu não digo, porque eles são avaliados também. Hoje a exigência está um pouco maior, além do conhecimento, como a gente já falou, no perfil comportamental daquela pessoa. O quanto ele é comprometido, o quanto ele vai além daquilo que pediu, o quanto ele é criativo, o quanto ele tem um bom relacionamento com os colegas, enfim. Então, o estágio é para isso, é para dar a primeira experiência. E tem instituições que dão cursos gratuitos aqui em São Paulo. Sim. E eu sou voluntária numa dessas ONGs. Sim. E o auditório é enorme, eu e mais outros consultores, e muitas vezes metade está vazio. As pessoas não vão. E lá ela vai ter uma série de cursos de como participar de um processo de seleção. Sim, sim. E as pessoas não vão, então fica esperando assim, quando termina. Não espera terminar. Seja um curso técnico, seja um curso superior, quando estiver no penúltimo ano, com certeza um estágio é muito mais fácil e é a experiência que o jovem precisa. Até para ele sentir ali que ele quer direcionar a carreira dele. No seu livro você dá essas dicas para as pessoas aproveitarem ao máximo as oportunidades que as empresas oferecem? Falo isso e também, Jorge, a gente até conversou um pouquinho no intervalo, o que acontece é que hoje a formação, ela não define a carreira. Então, lá para trás, né, a pessoa se formava em engenharia, se ele não seguisse naquela área, fala assim, nossa, mas ele deve ser um péssimo engenheiro, foi trabalhar em vendas. Deve ser um péssimo advogado, está trabalhando em recursos humanos, né? Mas hoje ela não define. O que define é exatamente aquilo que o Zé Luiz também já falou várias vezes, é o quanto a pessoa se sente feliz naquilo que ela está fazendo, quanto ela se identifica. O curso superior é importante sim, ele abre horizontes, ele trabalha o nosso racional, o nosso mental para buscar conhecimento, informação, mas ele não define, então não tem que ficar preso, né? Então quem está aí se falando não tem que ficar preso. Eu fiz direito, eu tenho que trabalhar... Nas carreiras jurídicas? Não. Vai trabalhar num banco? Não, pois é, eu tenho um cliente que fez direito, estava infeliz, não tinha possibilidade de crescimento numa multinacional enorme, ele acabou indo para a área comercial, se deu muito bem, conseguiu a promoção que ele queria na área comercial, dando um suporte jurídico, mas fazendo o papel na área comercial. E outros casos que eu tenho, assim, vários aí, até no livro tem essa Cases. Questão. Então, o primeiro emprego dá para a gente se preparar, assim, é aquela questão que você perguntou antes, é planejar, é se preparar, é sair da zona de conforto, como o Zé Luiz falou, é não ficar esperando que vai acontecer, não, tem que correr, tem que ir atrás, né? Zé Luiz, para esse jovem que está terminando ou está cursando ainda uma faculdade e vislumbra o emprego público, por estar com muitos conhecimentos ali, muito frescos na cabeça, ele tem, digamos, mais velocidade, ele tem mais capacidade de alcançar seu objetivo? Ele tem que estudar. Não adianta inventar a roda. Ele tem que fazer acontecer. Mas primeiro comprar a ideia para executar a ideia. Sim. Eu aconselho ao jovem, principalmente o jovem que está procurando o primeiro emprego, dele visitar uma repartição pública. Ele é contribuinte, ele é cidadão. E lá dentro tem pessoas que atendem cidadãos e contribuintes. E perguntar abertamente como que é concurso público, como funciona aquilo do ambiente de trabalho, do plano de carreira, de ascensão funcional, sim, do prazer de estar lá, na função da empatia, gostar, sentir feliz, sim, da remuneração, que é importante, para ele ter uma ideia de um testemunial, que também tinha suas dúvidas, e hoje, como funcionário público, tem o sabor de vitória e de conquista, de dizer, eu passei em concurso público. Sim. Eu recomendo você prestar um concurso público, que para a sua idade não existe experiência anterior. Sim. Isso é um bom feedback inicial, não tem experiência anterior. Mas no caso do funcionalismo público ainda tem alguns preconceitos
serem vencidas, a gente está falando de carreiras de sucesso, muito bem remuneradas, mas isso não acontece como um todo nas carreiras do funcionalismo. Se vê muitas reivindicações na área da justiça, dos professores que ganham mal, então não é uma constante, quer dizer, algumas carreiras são bem... Tem carreiras típicas do Estado, que são pelo menos 6, são todos concursos públicos na área de segurança, na área de fiscalização, juiz, promotor, procurador, diplomata, que são carreiras típicas do Estado, que têm a estabilidade garantida por lei, tem um alto status profissional, além da boa remuneração. Para você ter uma ideia, na Receita Federal, por exemplo, com o mesmo cargo, você tem mais de 250 atribuições a executar. Que se eventualmente você não se adapta numa delas, há algum problema pessoal. Não é possível. 250 possibilidades. Isso. Com o mesmo cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, por exemplo. Sim. Então você tem que procurar o seu lugar. Agora, isso pesquisando, isso é para o mais jovem. Você está falando do primeiro emprego, mas eu posso também falar do primeiro emprego público. A pessoa sempre trabalhou na iniciativa privada, mas quer e vislumbra um futuro melhor, uma aposentadoria mais confortável e procura o serviço público. Procura um concurso, sei lá, aos 40, aos 50 anos. Não tem esse limite, não tem esse impedimento, né? Não tem. E principalmente que já vem da iniciativa privada, ocupando um cargo de gestor, é fascinante. Porque todo o know-how, toda a história, toda a trajetória positiva que ele deu para a iniciativa privada, ele vai multiplicar para ter um melhor desenvolvimento com o setor público. Porque quem paga o salário dele, ele é um servidor público, é um contribuinte. Sim. E ele espera resultados. O que precisa ser para ser um bom gestor na carreira pública? O mesmo requisito que tem que ter para ser um gestor na iniciativa privada. Sim. Tomar decisões rápidas em situações difíceis, saber trabalhar sob pressão, trazer faturamento, reduzir gastos, ter bom relacionamento interpessoal e aí por diante. Todo esse know-how acrescenta, multiplica. Sim. E ele vai ser feliz mais pela estabilidade que somente a carreira pública oferece. Nas carreiras privadas, eu tenho que perguntar para Ana, também se busca isso? Alguma estabilidade ou uma remuneração condizente que possibilite a essa pessoa, talvez, que venha a ficar desempregado, ter algum conforto, alguma reserva, alguma gordura ali para tempos difíceis? Ou não? Você fala essa gordura... Eu digo porque no serviço público ele sabe que vai receber amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, até se aposentar. Depois financiar na iniciativa privada, não. Na iniciativa privada, vai quitar a casa. A empresa, se não vai bem das pernas num país, hoje, com a globalização, pode simplesmente levar sua planta para outro país. Eu digo isso que no Japão havia a cultura do filho substituir o pai na empresa, na indústria. A indústria desapareceu, os empregos migraram, foram para outros países onde a mão de obra é mais barata. E como fica essa visão de futuro e de estratégia de vida mesmo? Eu acho que essa visão de futuro, para aquela pessoa que investe tempo na sua preparação, que tem comprometimento, que prioriza, que valoriza o seu trabalho, como você falou, né? Inicialmente, então, o trabalho era... o tripalium, era uma punição. Era uma punição. Então, a pessoa que consegue, né, esse equilíbrio entre o prazer que ela está buscando na atividade que ela faz, o desenvolvimento dela, que ela não está parada na zona de conforto, ela não tem um futuro previsível, né, em termos financeiros, como se tem na empresa pública, num cargo público, mas dificilmente fica desempregada. Será? Dificilmente fica Sim, desempregada. Ela pode ser demitida, mas rapidamente ela é colocada. Se reposiciona. Hoje eu constato assim de perto mesmo, essas pessoas mais proativas, elas não ficam desempregadas. Eu já tive até cliente assim, para trocar de profissão, então era da área de saúde e quis ir para a área de direito. Então tinha um negócio montado, fechou o negócio e tinha uma certa renda, né? E foi fazer estágio, né? Ganhar R$1.000 e poucos como estagiário, mas saber que era temporário para chegar lá onde ela estava querendo. Sim. Então, e essa pessoa não vai ficar desempregada, porque no negócio dela ela era proativa, quando ela viu que não dava, ela parou e foi buscar o seu prazer, a sua felicidade, aquilo que estava de encontro com os seus valores, com aquilo que realmente ela quer na vida. E ela não vai ficar desempregada, ela vai estar sempre... nunca vai ser demitida? Pode ser demitida. A empresa pode fechar aquele departamento e terceirizar. Ela provavelmente pode ser a terceirizada se ela tiver um bom relacionamento
dentro da empresa. E uma outra regra assim, de ouro, né, para quem está numa empresa privada, é o relacionamento construtivo com a chefia. Porque a gente tem aqui assim, né, aquela noção de que o chefe é sempre aquela pessoa chata, a pessoa que eu não posso falar tudo que eu quero, que está no meu caminho para me atrapalhar. E é exatamente o contrário, quer dizer, se ela faz é lógico que tem chefes com personalidades mais difíceis e outros não. Mas, via de regra, o chefe vai estar numa posição que ele não vai ter a mesma facilidade de acesso que ele tem com o colega dele. Sim. Mas se ele constrói essa relação, ele sai da empresa, ele tem aquele bom relacionamento, esse chefe o indica, vai contratar, o contrata, enfim, as possibilidades existem para quem está sempre se desenvolvendo. Para encerrar esse AL Debate, eu pergunto aos alunos a questão de equipe e carreira, coisa que eu deixei no intervalo aqui, sobre essa sociedade cada vez mais individualista e, ao mesmo tempo, as empresas, as corporações, o funcionalismo pedindo o trabalho em equipe. E suas considerações finais, Zé Luiz? Muito bem. Com relação a, quando se fala do bom profissional que não fica desempregado, concordo. Só que, eventualmente, ele ficando desempregado, ele tira 2 lições na vida dele. Uma nova experiência e um bom aprendizado. Faz parte do aprendizado mesmo. Isso mesmo. Com relação à solidão, eu falo assim, independente sempre, absolutamente sempre. Isolado nunca. Tem que se multiplicar. Dependendo da situação, você pode trabalhar sozinho ou em equipe. Porque não pode estar só isolado, mas tem que ser independente. Com relação ao chefe, ao líder ideal, acima de tudo tem que ser um profissional, de preferência democrático, empreendedor e ambicioso. Ajude aquele você também a crescer dentro da empresa. E as minhas considerações finais, que a pessoa conheça parte de concurso público, né? O concurso é bom, é saber com quem já fez e ter as suas conclusões pessoalmente. Muito obrigado. Ana, para encerrar esse AL Debate, o que faltou dizer e essa visão sobre a solidão moderna e o trabalho em equipe? Dentro das empresas, todo mundo trabalha em grupo, valoriza-se o grupo, fora dele, cada um na sua. A questão do grupo é você realmente se preocupar com o seu networking, né? Então, o seu colega, o gestor da outra área para quem que é seu cliente interno, o seu próprio gestor. Então, independentemente dele estar fazendo uma tarefa mais sozinho ou não, o relacionamento em grupo é importante e sempre vai ser, né, Jorge? É dentro da empresa, é na sua família, é na comunidade. Ninguém faz nada sozinho, né? Qualquer tarefa que você for pensar, você tem um processo que vem antes e que vai continuar depois. Então, é mais inteligente você assumir essa postura de valorizar as pessoas que estão ali ao redor e construir um relacionamento mais saudável, mais produtivo possível. Ponto final em mais um AL Debate. Nossos agradecimentos aos nossos convidados. Zé Luiz, muito obrigado. Ana, muito obrigado. Obrigado por sua audiência. Até o próximo AL Debate. Eu espero você.